Aí, entramos ao vivo. Vamos ver isso. Tira o volume, Bruno. Fala, pessoal. Boa tarde. Hoje, então, vamos para a nossa segunda live já da página Treineiros. A live hoje será com o Carlinhos Rodrigues, ex-jogador de futebol, atualmente treinador. Vamos falar, ter um grande bate-papo com ele, falar da formação do treinador de futebol brasileiro, como anda hoje os treinadores de futebol brasileiro, como precisa se qualificar. Então, vamos entrando aí nessa live para começar a conversar com ele. Só esperando ele aceitar o convite aí, pessoal, para a gente começar. A dar início à nossa live. Fala, professor, tudo bem? Ah, tudo bom? Tudo ótimo. É Gilson, né? Que eu tô Isso, confundindo os nomes. Tudo bem, Gilson? isso, tudo bem, tudo bom. E, Então tá bom, melhor agora. então, professor, pode começar a se apresentar aí para pessoal que já está acompanhando, como foi seu início no futebol, por onde jogou, como você, né, após ter terminado a sua carreira no futebol, por onde começou a ideia de se tornar treinador de futebol. Tá. Vamos lá, vou ser bem rápido porque senão toma a live toda, né? Contar da minha vida. Claro. Bom, eu sou de Campinas, São Paulo. Iniciei na base do Guarani, fiz toda a base lá no Guarani. Me profissionalizei na equipe do Guarani e já no Guarani tive convocações para a seleção de base. A base do Guarani era muito forte na época. Eu acho que eu fui campeão paulista em todas as categorias e inclusive campeão da Taça São Paulo. Virei profissional no Guarani, cheguei à seleção não só de base, mas cheguei em alguns amistosos da seleção principal também. Sou Carlinhos, zagueiro. Sim, sim. Passei por diversos clubes, entre eles Bahia, Figueirense, Santa Cruz. Tive uma experiência um ano na Alemanha. Quase fui negociado, mas outros negócios não funcionaram. Eu fiquei 2 meses na Suíça, mas não deu certo no Neuchâtel Xamax. E tive, para mim, com êxito, tudo onde passei, os clubes por onde passei, sempre tiveram alguma conquista ou fizeram boas campanhas. E isso, com certeza, ajudou muito para me desenvolver não só como atleta, mas também já pensando no outro lado. Quando eu saí do futebol, encerrei a carreira no Red Bull Brasil. Tinha até um negócio, não tinha no contrato, a gente tinha de boca, foi um erro que eu fiz. Sim. Que eu teria que ter seguido a carreira lá, poderia estar hoje na primeira divisão do Brasileiro, né? Já que eu roí o osso lá atrás. Mas infelizmente não deu, em virtude de uma pessoa que estava lá dentro, não vale nem a pena falar, mas porque todos já falavam que eu ia ser o novo diretor do Red Bull, e não era isso que eu queria, e o meu negócio era dentro do campo, sempre foi dentro do campo. E as notícias foram correndo. E essa pessoa acho que não gostou muito, a gente entrou em atrito e ele acabou me tirando dali. E acabei encerrando a carreira, aquilo me deixou muito desgostoso com o futebol, fiquei praticamente 2 anos fora do futebol, e aí surgiu uma oportunidade de voltar para as categorias de base do Guarani, como coordenador da base, um coordenador técnico. E
dentro disso também surgiu a oportunidade de ser o coordenador e treinador da equipe sub-20. E quando eu conversei com o pessoal lá, eu falei, não, o negócio é dentro do campo, isso daí fora de campo não é comigo, até porque eu não tinha experiência de coordenar e levar bem as coisas, sabia como funcionava, mas na realidade, quando você está dentro de campo, é totalmente diferente quando você passa para o outro lado, né? E fiquei no Guarani fazendo bons trabalhos, cheguei à equipe principal, fui interino por diversas vezes no Guarani, fui auxiliar da equipe principal, e fiquei no Guarani por 3 anos, de 2013 a 2016. E em 2016 houve uma troca de direção, e aí aquela famosa comissão do clube acabou sendo destituída, fomos todos embora, chegaram novas pessoas, isso é uma coisa normal que acontece dentro do futebol, infelizmente, que se vai mais pelo lado das amizades e da confiança do que da questão técnica da coisa, né, de saber se aquilo vai funcionar ou não, entender aquilo. Mas no meu ver até foi bom para mim, porque eu tenho família, tenho 3 filhos, minha esposa, e eles têm cidadania espanhola, eu tenho italiana, e a gente sempre tinha um sonho de tentar mostrar uma nova cultura para os nossos filhos, né? Eu e minha esposa. E acabamos vindo para a Espanha, hoje eu moro em Vigo, e coincidiu de também poder fazer o curso aqui da UEFA. Foram 4 anos de curso. Eu acabei o ano passado, eu estou hoje titulado com o máximo título que existe aqui na Espanha, podendo treinar qualquer equipe da Espanha, mas existe uma prática que eu tenho que fazer ainda. Então, como eu não fiz essa prática, eu preciso treinar uma equipe profissional por 2 anos, e então eu não posso treinar hoje equipes da primeira divisão. Isso eu fiquei sabendo esses dias, eu não sabia. Sim. Não posso treinar equipes da Premier, que é a primeira divisão inglesa, da primeira francesa, da primeira italiana e da primeira alemã. Mas as demais equipes que aceitam o curso da UEFA, o presidente da escola foi muito atencioso e me falou, não, fica tranquilo, que na hora que se aparecer qualquer coisa, me avisa, já te informa, e aí a gente participa de todo o trâmite que precisa, né, hoje em dia, para isso. Então, hoje eu sou treinador já há um bom tempo, desde 2013, né? Estamos em 2020, já são 7 anos como treinador. Aqui na Espanha, por não ter jogado aqui, um pouco, eu estou buscando o meu caminho, mas, por exemplo, no meu primeiro ano, meu filho foi jogar numa equipe, eu já fui de treinador na equipe, faltava um treinador, eu já peguei a equipe estava em último lugar, terminamos em 7º. No ano seguinte já me ascenderam, eu estava numa equipe sub-16, me colocaram na equipe sub-19, que aqui não tem sub-20, e na sub-19 tive que remanejar um monte de coisa, fizemos um primeiro turno horrível, em penúltimo lugar, e no segundo turno tivemos a segunda melhor campanha terminamos em 7º ou 8º também, algo assim. Isso fez com que eu fosse para uma outra equipe que estava em segunda e queria subir para a primeira, e conseguimos subir essa outra equipe para a primeira, e ficamos 2 anos, e esse ano, com o problema da pandemia, a gente não estava para subir direto, eles chamam de promoção aqui. Sim. A gente estava nessa fase de promoção para tentar depois fazer aqueles confrontos e tentar subir. Numa vaga que existe. Estávamos nesses postos, mas infelizmente com a pandemia se encerrou tudo e saí desse clube. Fui chamado agora para chama Rápido de Bolsas, que é uma equipe sub-16, só que essa equipe sub-16 ela disputa o campeonato, o maior campeonato que tem aqui na Espanha. Ele começa regionalizado, só que, por exemplo, se a gente for campeão da nossa região, pega o campeão de cada região e vão fechar depois para decidir quem é o campeão da Espanha. Então, aqui também estou subindo pouco a pouco, vamos ver se a gente consegue atingir alguma coisa melhor aqui que a gente está buscando.
Bom, E falei demais já, né? Não, capaz, tranquilo, tem muito tempo ainda. Então, professor, hoje, você trabalhando na Espanha, acha que tem ainda muita cultura diferente com os treinadores brasileiros, pelo que você tem aprendendo aí, colocando em prática? Infelizmente, culturalmente, nós somos mal vistos aqui. Eu Tanto percebo muito atletas isso também. tanto atletas como treinadores. E mais ainda treinadores. Eu vi uma postagem de vocês e achei muito pertinente o que vocês colocaram, falando que o treinador brasileiro ele abraça e ele leva isso para onde ele vai, né? É, E isso foi uma das coisas que eu aprendi no curso, que você precisa saber o ambiente onde você está e se adequar a ele. E vou voltar um pouquinho atrás, isso eu já aprendi quando eu joguei na Alemanha, que eu tentava jogar com toque e meu treinador queria que a gente jogasse a bola para o centroavante, que ele brigasse pela primeira bola, que ele era forte, e depois a gente começava o ataque dali, né? E sim. ele fala, uma frase que ele usou para mim foi assim, ó: você é um brasileiro que está jogando na Alemanha, você tem que se adequar ao futebol alemão, e não a Alemanha tem que se adequar ao seu futebol, entendeu? E é mais ou menos isso que eu acho que nós, treinadores, está mudando, vamos deixar bem claro isso, estamos tentando fazer, porque já existem muitos brasileiros, principalmente no mundo árabe, que estão fazendo grandes trabalhos. Eu percebo que talvez seja até o problema cultural, né? Nós, treinadores, a gente fala muito sobre o problema cultural de implantar o nosso modelo no futebol, Exato. no futebol europeu. Mas também a gente vê que o problema, não sei se também eu fico em cima do muro, que eu também não sei se o problema é cultural, pois a gente teve o Jesus ano passado aqui, que fez um grande trabalho pelo Flamengo. Então aí eu fico pensando, como o Jesus ele conseguiu implementar o trabalho dele aqui, os treinadores não conseguem implementar o seu futebol aí, né? Eu acho que isso vai muito pelo lado cultural que você acabou de mencionar. Aqui, eles são, culturalmente falando, são espanhóis, são alemães, são ingleses, e eles têm uma história muito forte de guerras, de sofrimento, de muita coisa. Sim, Então, eles têm já uma maneira de lidar com as coisas, tem um que é feito. Eu não posso, um brasileiro, chegar aqui e achar que eu vou ter Neymar, vou ter Coutinho, vou ter em todas as posições que vão poder jogar e fazer e resolver às vezes o problema do. claro. E o que acontece? Nós aí no Brasil, isso eu vi e ficou muito nítido para mim. Nós somos um povo muito dado, muito aberto, muito receptivo. E todos que chegam, e o Luxemburgo bateu muito nessa tecla, não contra os estrangeiros. Ele bateu, e eu acompanhei daqui, ele fala, se tem muito mais paciência com os estrangeiros que vêm aqui, Ah, com haja visto o certeza. Flamengo agora, o Flamengo que está passando agora, me fugiu o nome do treinador do Flamengo, que era do Com o auxiliar do Domenech. Guardiola, Domenech. Está passando com o Domenech. Como ele começou, se fosse qualquer outro treinador brasileiro, já estava na rua. Concordo. Então, se teve mais paciência. De repente, o contrato que foi feito, também existe algumas cláusulas que dão esse resguardo, porque aqui existe isso também. Por exemplo, se eu sou um treinador que estou na primeira divisão espanhola e o time, por razões N, resolve me demitir e ele me manda embora, ele tem que pagar o resto do meu contrato até o final da liga, e eu não posso assumir outra equipe da mesma divisão. Eu teria que pegar uma divisão menor, que Sim. fosse segunda, tal, ou ir para outro país. Então, professor, E isso no Brasil não existe, né? Isso no é, Brasil você pode começar num time e já ir para o outro. já, já se iniciar o trabalho já amanhã, já em outro. Né? Exato. Então, você acha que hoje os treinadores brasileiros, né, como ex-jogador, você até pode ter propriedade para falar sobre isso, como ex-jogador, você acha que hoje os treinadores brasileiros, ao invés de começar em já grandes clubes, você acha que eles precisam ter uma bagagem com escolinhas e categorias de base, fazer essa transição até chegar a um clube de sucesso e hoje ter o seu nome na história? Eu acho que isso depende muito de
de jogador para jogador, né? De atleta para atleta. Se a gente for pegar aqui, por exemplo, o Zidane. O Zidane, ele encerrou a carreira no Real Madrid, continua aqui, fez os estudos deles, até atrasou, aceleraram muito o processo dele virar treinador, mas ele já entrou na filial do Real Madrid. A filial é um time B que ele é profissional, usa os meninos que não tem história e idade. Eles fazem um processo de preparação, né? Como o próprio Vinícius Júnior, o Rodrigo, o Renier, que agora está emprestado. Sim, isso mesmo. E então você já está próximo e num nível muito alto. Então depende muito de clube para clube, de jogador, de atleta. A gente vai ver, vamos aí para o Brasil. Você vai falar que o Renato Portaluppi é um mau treinador? Não. Impossível falar isso. Impossível. E se a gente for ver o histórico dele como jogador, você vai falar, pô, era um cara maluco, não sei o quê. E você vê, eu vejo as declarações dele, algumas polêmicas, porque isso é o perfil dele, mas ele é muito, não metódico, mas ele é muito inteligente na maneira de colocar as coisas, porque ele já viveu ali dentro. Eu não quero dizer que eu... É isso que eu sempre falo sobre o Renato. Dizer que eu como... Desculpa, pode falar. Fala. É isso que eu sempre falo sobre o Renato. O Renato, ele já foi o típico boleirão. Então ele sabe como lidar com o vestiário, com os jogadores que são da noitada, ele sabe como conduzir um time assim hoje. Que eu acho que é diferente dos outros treinadores que às vezes batem muito de frente com jogadores ainda assim, né? Uma coisa que eu vi, eu acho que isso agora acabou um pouco aí no Brasil, que está tendo um momento de transição de treinadores, né, que eram sempre os mesmos que estavam na Série A, sempre os mesmos na Série B, sempre os mesmos na C e assim vai. Não muda muito isso, mas já existem treinadores novos que estão aparecendo e que não foram atletas profissionais, mas viveram no meio muitos anos. E existia uma briga de que o ex-atleta era burro, porque não sabia dar treino, e o novo, que nunca jogou, não entende de nada de como levar um vestiário, por exemplo. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Para todo mundo. Eu acho eu adoraria ter um cara que estudou muito, que de repente seja melhor que eu, que seja meu auxiliar, ou eu seja auxiliar dele, para a gente subir junto, para a gente crescer junto, entendeu? Com certeza, dá para mesclar o cara que veio dos estudos e o cara que veio da bola. Isso tem como, com certeza. Exato, eu penso assim, e tem muita gente que briga, muitas vezes por questão de vaidade, e a vaidade às vezes ela te leva para um caminho que não é o certo, sabe, você vê que o cara que tem que jogar é aquele, o sistema é esse, mas você não faz por uma questão boba de bater com o antigo treinador, que era um boleirão que falava isso, ou porque o cara era muito estudioso, eu sou boleirão, eu sou ex-atleta e vou falar, não. Tem que ser tudo ao contrário do que ele estava fazendo. É terrível isso, a questão da vaidade, mas isso não é só no futebol, né? São em todas as coisas. O problema é que a vaidade anda muito com o futebol também, com o lado do boleiro, né, professor? Pô, muito. E hoje em dia, com as redes sociais, que qualquer coisinha já vira um monstro, né? Professor, o Rony aqui pergunta se você vê grande diferença em estrutura e organização aí na Espanha do que aqui no Brasil. Sim. Alguns clubes no Brasil já se tocaram com relação a isso e estão fazendo coisas maravilhosas aí. Acho que quase todos da Série A estão se mexendo com relação a isso, porque senão vão ficar para trás. Os clubes que não se adequarem a isso vão ficar para trás e não vão ter como competir com os demais. A gente pode ver o Flamengo fazendo isso. Muitos clubes, Grêmio. Muitos clubes hoje para mim, no meu ver do futebol, acho que Grêmio hoje é o clube a mais ser seguido como modelo de categoria de base, né? Eu sempre falo que o Grêmio está revelando grandes jogadores e vai seguir revelando para mais ou menos uns 10 anos. Porque está fazendo um grande trabalho com a base. O Flamengo também não fica para trás. Mas não é de hoje, né? Não é de hoje. O Grêmio tem revelando aí desde 2012, 2013, pelo menos 3, 4 nomes por temporada. Então,
E fazendo dinheiro, Sim. tanto é que a venda do TT agora, o TT nem chegou a participar nem chegou a subir pro profissional, né? A ser vendido pro Shakhtar. É, É... o próprio. Ai, me fugiu, que veio pro Barcelona? Ah, o Arthur O Arthur jogou muito pouco no Grêmio. ele jogou um ano, eu Apesar de acho. ter, apesar de ter feito muita coisa já pelo Grêmio, mas foi muito pouco. Uhum. Ele foi bem pouco mesmo. Já tá, ele hoje esse trabalho do Grêmio ele já vem preparando já para alcançar o mercado até pro clube, né? Visando até o jogador, mas pro clube Sim. também, né? É, Esse negócio da base que você está falando, eu participei de uma live com o Cris, que foi zagueiro do Corinthians, sim, lembra sim, dele? sim. Que jogou no Lyon aqui e tal, Jogou no Grêmio, e no ele teve Vasco. ele teve nas categorias de base do Lyon como treinador, agora ele está num time da quarta divisão, se eu não me engano, ali na França. E ele disse que na França, e eu não sabia disso, existe uma preocupação muito grande com a base. E os franceses, eles gostam disso, de formar jogadores para os grandes clubes comprarem. E eu acho que eles estão dando um passo Nossa. muito importante, e haja vista essa última Champions, Sim. que dos quatro semifinalistas, 2 eram franceses. 2 franceses. E 2 times que trabalham bem a base. Tudo bem que o PSG é outra coisa, né? De O dinheiro PSG não tem tem investido. comparar. Mas em questão, o Lyon também tem subido muito garoto da base, tem feito esse investimento, esse grande trabalho. Tá muito bom o trabalho deles mesmo. E são dois diretores de futebol lá que são brasileiros. O Juninho Juninho Pernambucano e e o Leonardo. Leonardo no PSG, exatamente. E professor, nessa pandemia, a gente tem vendo muito treinador se reciclando, fazendo cursos, né? O próprio Jair Ventura, que estava no esporte, tem mostrado muito estudo, tem feito muitas lives também mostrando, né? Você acha que hoje, para o treinador que quer começar, que quer dar o primeiro passo, esses cursos têm ajudado muito até qualificar o currículo, até o treinador que quer começar, poder já dar o primeiro passo? Principalmente com questão a nomenclatura hoje, que estão tentando fazer uma nomenclatura geral de tudo, né? Me chegou um tempo atrás até o Maurício Copertino, que me Sim. passou, um glossário que a CBF fez Ah, eu recebi. com a nomenclatura do futebol atual, explicando mais ou menos o que é. Eu passei o olho por cima. Eu acho interessante isso, de repente, numa live, quando a gente está falando das terminologias e todo mundo fala mais ou menos a mesma coisa. Quando falar uma pressão alta, uma defesa alta, o que Sim. significa, alguma coisa assim. Mas eu acho que o linguajar para os atletas, cada um vai ter sua particularidade. E é aí que vai fazer a diferença. Se o atleta te entender e comprar a ideia, ótimo, acho que o seu trabalho vai para frente. Agora, se você não conseguir fazer isso, você vai ter muita dificuldade. Exatamente. Eu acho que mudou muito o futebol, né? Então, na verdade, estão querendo que a gente se adapte à linguagem hoje dos jovens, né? Porque eu falava, Sim. até pouco tempo atrás, eu estava fazendo uma live com o treinador Jorge Elias e a gente estava falando justamente sobre isso, as novas nomenclaturas, sobre os treinos de basculação, que hoje, se você falar para um garoto de 10, 12 anos, ele não vai saber já o que é isso, né? O que é a basculação. Complicado, complicado, complicado. E o trabalho aí, professor? Hoje, como está o trabalho nessa pandemia? Tem feito muitos treinos ou ainda está parado ainda? Então, a base, ela está parada. As equipes profissionais já estão voltando. A liga, ela volta esse final de semana. O campeonato, porque quando envolve dinheiro, eles têm que se mexer, né? Sim, sim. Mas a base, eles têm uma ideia para que os campeonatos voltem final de outubro, começo de novembro. Se tudo correr bem. Mas agora aqui na Espanha começou uma nova onda aqui, está todo mundo meio preocupado. Voltaram esses dias, essa semana voltou os colégios, então eles também estão esperando para ver como vai repercutir isso daí. Então, e como é começo de temporada, eu fiz um jogo com a minha equipe nova só para eu Sim. conhecer os meninos, mas a gente não pode treinar, a gente não pode fazer nada.
faço alguma coisa pelas redes sociais, mas não tem nada assim, porque vão dar um tempo relativamente hábil para a gente poder trabalhar. E hoje está bem complicado. Acredito que base e escolinhas vão voltar somente ano que vem, né? Até as que estão Sim, voltando aí no também. Brasil, treinamentos totalmente separados. É complicado isso. Imagina o futebol, você jogar com distanciamento social. É, Existe, né? quando eu ia voltar a trabalhar, eu já não consegui, justamente por causa que o nosso diretor da escolinha disse, cara, a gente não tem espaço hoje para fazer esse treinamento com distanciamento social, então vamos para ano que vem, né? O meu coordenador já falou para eu preparar trabalhos que não tenha contato. Sim. E porque é um protocolo que estão fazendo aqui para que a gente consiga pelo menos umas 2 semanas fazendo esse trabalho. Lógico, no princípio, em pré-temporada é mais fácil, porque você utiliza muito da parte física, né? Eu gosto de acrescentar bola. Mas as coisas que eu gosto de já começar dando o cara para a equipe, essas coisas, vão ter que ser um pouco mais analíticas do É, que a globalizada do que a gente prefere, né? E que o é a mais trabalho da usada, né? moda, né? O trabalho do momento. Hoje mesmo me pediram até um trabalho sobre isso. Aqui na página para colocar mais treinos globalizados, microciclos, mesociclos. Daí eu até expliquei isso para eles. Que a gente tem uma lista que a gente vai colocando aos poucos que vai entrar todos esses treinos aí. Tá? E muito bons trabalhos, né? Tenho acompanhado, parabéns. Obrigado, obrigado mesmo, professor. E sobre os nossos treinadores brasileiros, professor, os novos que estão começando, tem acompanhado? Thiago Nunes, Roger? Sim. O Roger já fez um grande trabalho no Grêmio. No Palmeiras, ele acho que ele não conseguiu se ambientar para desenvolver o trabalho dele. E infelizmente agora saiu no Bahia, né? Saiu do Bahia. Ele tava ali no Bahia, saiu. O Thiago Nunes foi um cara que cresceu dentro do Atlético Paranaense. E eu tive a oportunidade de conversar com o Paulo André. Eles estão fazendo um trabalho totalmente diferente, já voltado para essas novas metodologias que se faz hoje no futebol moderno e utilizando a base, utilizando os garotos para tentar dar um suporte. Infelizmente, os resultados, eu acho que eles tinham uma pessoa certa, que era o Dorival Júnior, para estar ali. Infelizmente, os resultados não vieram e ele acabou saindo. E aí a gente volta no começo com o termo sem paciência, né, professor? A paixão ainda do nosso dirigente, ela acaba sendo um pouquinho maior do Maior. que a gente precisa. Eu acho que assim, o nosso futebol está mudando, o brasileiro, eu digo. E só que até isso falando com o Mauro Silva há uns 2 anos atrás, ele falou: já conseguimos implementar os cursos da CBF, que são cursos muito bons, não devem nada para o da UEFA, eles só não são ainda vistos internacionalmente por Institucionalmente. questões, Eles não por questões conseguiram políticas. homologar, né? Isso, mas por questões políticas, não é por questões de conteúdo, não é por questões de nada, porque eu converso com as pessoas que fizeram os cursos, não deve nada para os cursos daqui, não devem nada. E só que agora o que eles têm que fazer aqui, que aqui esses cursos de treinadores já fazem há muitos anos, se eu não me engano, é desde 1944 que existe o curso aqui, e na Europa toda, na Argentina já tem esse curso de treinador há muito tempo, e eles também têm o curso de gestor há muitos anos. Sim, E sim. isso ajuda muito. Então você vê, os nossos gestores hoje são poucos. E eu lembro até que um amigo, eu não lembro qual foi, que me virou, ele falou: não, eu estou indo para o lado da gestão porque temos muito pouco e se você estudar, é um momento, é só organizar as coisas, tal. Eu falei: Com pô, certeza. bacana, mas não é meu perfil. Eu tenho feito muitos cursos na área, né, professor? Até para
para ter novas ideias quando voltar ao futebol, né? Eu já estou há 5 anos como treinador, trabalho em escolinhas, projetos sociais, e até na volta, se a gente não conseguir mostrar algo novo, com toda essa parada, né, pro futebol, aí fica difícil também ter mercado depois. Mas eu vi uma frase outro dia que falava assim, como é que era? É muito simples jogar futebol. O difícil é jogar o futebol simples. Sabe? Alguma coisa assim. Sim, E se a gente for ver, eu não sei se foi vocês que colocaram o WM, alguma foi, coisa WM que era foi. um sistema lá antigo que muitas pessoas já estão usando. Lógico que você tem que ajeitar as peças que tem, lógico, a velocidade do futebol atual, a intensidade com que se joga, mas normalmente as coisas elas vão indo assim, é como a moda, né? É, a hora de usar a roupa mais justa, a hora de usar a roupa mais folgada. O futebol, acho que ele vai mais ou menos por aí, porque Mas assim, o né? objetivo do futebol é fazer gol na equipe adversária e mais gols do que tomar. Eu acho que é isso. E aí você tenta desenvolver um trabalho em cima disso, com o que você tem. Hoje a gente tem sistemas de variações táticas, transições que todos os treinadores usam hoje. Quando diria que no início dos anos 2000, né, nos anos 90, 2000, os treinadores poderiam usar isso aí. Tanto é que o 4-3-3 hoje é uma das táticas mais usadas como ofensivas hoje, né? E a gente não via Nossa. hoje muitos treinadores usando o 4-3-3, jogando ofensivo, né? Até criticavam quando o treinador era ofensivo demais. Mas hoje eu vejo, estou assistindo muito jogos do Campeonato Brasileiro e Segunda Divisão, muitas equipes jogando para se defender, principalmente no 4-4-2. Duas É, linhas de quatro, com dois na frente. É, são maneiras de. É o que o mundo todo faz. Aqui, se faz. você for ver, a maioria dos clubes fazem isso. E hoje marcação-pressão é o que todos os clubes têm usado, né? O próprio Porque Inter a hoje do condição. Cudê vem usado muito isso. Ontem, Sim. contra o Ceará, eles fizeram já roubando a bola por zona de pressão ali na marcação, num erro da saída de bola deles. Porque o condicionamento físico ele está evoluindo cada vez mais, né? Ah, não, com certeza. Hoje não existe mais um jogador de futebol. Se você não for um atleta, e quando eu digo atleta, não é você estar ali às 2 horas, 2 horas e meia no clube que você trabalha por dia. Hoje você é um atleta profissional 24 horas por dia. É no seu Claro. descanso, na sua alimentação. Eu ouvi até uma frase do Zé Roberto, eu acho que ele estava no Bem Amigos do Sport TV, e uma coisa que ele disse que não saiu dessa frase da minha cabeça. Ele falou assim: eu como atleta, o meu trabalho é o meu corpo. Eu poderia jogar até os 50 anos, porque eu me cuido. O meu trabalho hoje é o meu corpo. Eu falo para muito dos jovens não saírem, não ir pra balada, não, porque tem que cuidar do corpo hoje para jogar. Hoje você não é um jogador de futebol. Hoje o jogador de futebol é um atleta. Você trabalha. Aqui no Exato. Brasil, a gente tinha muitos treinadores, né, com jogadores velocistas. Você vai para a Europa já, como você tá aí na Europa, você pode até confirmar que é usado muito a força, né, no futebol europeu. Demais. Já é um futebol totalmente Demais, diferente. demais. Sim, aqui na Espanha é engraçado, cada país tem as suas particularidades, né? Aqui na Espanha eles gostam, desde a época do Guardiola, que começou com o Cruyff, né, de ter a Sim, bola, de querer jogar, e como ganharam muitos títulos, então isso é o que fica. Só que eu falo para eles, toma cuidado, porque o Guardiola é um. E uma das coisas que ninguém fala é que o Guardiola é que a gente só vê ele com a bola e atacando normalmente a posse de bola dele é posse de bola. maior. Sim, Sim, mas defensivamente se trabalha muito as equipes que o Guardiola trabalha. É uma pressão alta, mas não deixa de ser na transição defensiva deles uma coisa fenomenal, estupenda. Que hoje em dia quem está fazendo muito bem é a equipe do Bayern. com certeza. A equipe do Bayern mostrou hoje a soberania no futebol europeu, né? Eram Exato. favoritos para ganhar pelos trabalhos que vem mostrando. Não só o Bayern, né? Mas a Alemanha em si já vem fazendo um trabalho muito bom dentro do futebol com o seu país, né? Em cima do futebol força, aliando a técnica e A técnica, disciplina né? que eles têm, que é um Eu, absurdo.
eu tava vendo até um documentário, acho que foi até no. Não me lembro se foi até na Netflix ou não, mas eu tava vendo um documentário sobre como estava sendo o futebol na Alemanha, que os clubes europeus lá na Alemanha, os clubes, eles vêm implementando franquias com as escolas, já para preparar o garoto para ali, para fazer a transição da base para fazer a transição para o futebol profissional futuramente, para poder jogar já junto com a equipe profissional e tal. Um trabalho muito bacana, uma coisa que já era para ter sido implementada no Brasil há muito tempo. Sim, mas a vaidade, a vaidade e o dinheiro é complicado. É complicado. Aí é uma questão cultural também, né? Ah, não, com certeza. É, com certeza. E hoje, professor, os treinos, muito. No começo do ano, quando logo o Luxemburgo foi para o Palmeiras, ele ativou a caixa de areia que já estava desativada no clube há muito tempo. E ele foi muito criticado por isso. E hoje eu te pergunto, né? Você pegou está pegando esses dois tipos de treino, esses novos treinos e tal. A caixa de areia hoje, ainda ela dá resultado dentro do futebol? Se for, eu acredito muito numa coisa que assim, treinamentos, todos eles são bons. Agora, a questão é que não existe treino ruim. Existe Isso é sim, verdade. se o treino ele é bem aplicado ou mal aplicado. O momento que ele foi aplicado, como ele foi aplicado, para atingir o quê? Vou falar da caixa de areia. O Messi aqui vira e mexe, porque estavam falando do Messi aí, de sai do Barcelona, não sai do Barcelona. Voltando a treinar agora, caixa de areia. Estava ali na caixa de areia, fazendo o trabalho dele na caixa de areia. E se botar aqui esse treinamento para o futebol brasileiro, a imprensa não critica. Provavelmente não. Porque é o Messi que está treinando ali. E é o Barcelona? Exatamente. Provavelmente não. E se o Domenech faz isso no Flamengo, não, e ganhou o jogo no final de semana, ele está colocando a sua forma de trabalhar. Aqui já estão falando que o Koeman, que entrou agora no Barcelona, já estão chamando de Sargento Koeman, porque ele está aprimorando muito a parte física dos atletas e esquecendo um pouco do tic-tac que o Barcelona Sim. gosta. Sobre o tic-tac, Tá certo, tá errado? Né? Eu tava até conversando sobre esse do tic-tac, do Barcelona, da era Guardiola, que se acabou, né? A gente viu agora na última Champions League que se acabou a era Barcelona. Você acha que o Barcelona ficou muito preso ainda aos times de Guardiola, vendo aí o futebol da Espanha? Não é que ficou preso, eles têm isso já implementado dentro do clube, né? Desde a categoria de base, né? Que era o centro, que é o centro de La Exato. Masia lá, né? Isso. Desde o Cruyff começou com isso lá atrás. E aí isso vem crescendo e é uma coisa que eu respeito, eu acho bem bacana, mas eu sou mais adepto do futebol total. Eu acho que os atletas eles precisam saber jogar de várias maneiras, não só saindo jogando. Eu acho que saindo jogando também é uma maneira de se jogar. E Guardiola teve o Cruyff teve por exemplo, hoje o treinador do Celta, ele trabalhou na base do Barcelona. A gente vê que ele tem alguns trabalhos que fizeram, que é de gostar de sair jogando com os jogadores leves, com muita mobilidade e tudo. Mas ele também trabalhou na Inglaterra, ele trabalhou no mundo árabe, trabalhou na Turquia, se eu não me engano, ou na França, agora se eu me fugiu os nomes. E aí você vai ver o jogo do Celta, tem jogo que é jogo direto quase o tempo todo, explorando a velocidade, principalmente quando a equipe adversária joga com a linha alta e pressionando em cima, sabe? Sim. Então você fala, pô, é um cara que é formado na base do Barcelona. Ele esteve ali. Então, é aquilo que a gente estava falando um tempo atrás. No Barcelona se joga assim. Quem for para o Barcelona tem que se adaptar a isso, porque o público quer ver isso, a imprensa quer ver um Barcelona assim. Se alguém fizer alguma coisa diferente, ele vai ter que ganhar. E ganhando, ele vai mostrar para os outros que também pode se fazer de uma outra forma.
Não não, sei com se vai ser o certeza. caso agora ou não. Não sei se Ele, vai ser o caso agora ou não. é, exatamente. Eu acho que eu vejo que assim, ó, o trabalho do Guardiola, ele seguiu com o seu trabalho. Já o Barcelona, eu acho que ficou preso ao pouco dos anos assim, ao longo dos anos, né? Com o centro de La Masia fazendo todo esse trabalho também com os garotos. E hoje a gente viu que não já está, né? Não está dando mais certo. O Barcelona já tem que procurar uma nova visão de futebol, né? Um novo jeito de tentar jogar, de reanimar o seu futebol, porque ficou ao longo dos anos totalmente, não vou dizer que ultrapassado, porque, mas vou dizer que ficou já um pouco desatualizado conforme os outros clubes vêm jogando, conforme até o próprio Bayern jogou contra eles, né? É porque quando uma coisa começa a dar muito certo, se a gente for ver aí no Brasil, o Inter hoje está disparado na liderança do brasileiro, né? E aí você começa a chamar a atenção. Se você também dentro da competição não fizer alguma coisa diferente, as outras equipes vão te estudar e vão ver uma maneira De, de, de poder te vencer. E é isso que acho que fizeram com o Barcelona. Estudaram tanto eles que descobriram uma maneira de neutralizar o exatamente. Barcelona para que ele não pudesse. Então, eu acho que faltou isso que você também falou. Ele pode continuar com o seu modelo de jogo, com a sua ideia de jogo, mas ele também tem que se adaptar às novas mudanças que o futebol pede, porque senão você fica sempre batendo na mesma tecla, aquela tecla vai romper porque não tem como, você precisa usar as outras também. Exatamente. É o próprio Renato Gaúcho, né? A gente fala que ele é um grande treinador que faz um ótimo trabalho. É o treinador mais longevo hoje no Brasil. Mas também ele precisa dar uma reanimada no futebol do Grêmio, né? Eu acho que ele já está 4 anos jogando no Sim, mesmo modelo, em que as equipes já estão sabendo como é o futebol do Grêmio hoje, né? exato, exato. E mudar, às vezes, é complicado, e a gente está dentro, e a gente não consegue, às vezes, entender o como mudar. E, às vezes, o próprio atleta também sente essa dificuldade. Uma coisa que eu noto hoje em dia, que, pelo menos na minha época, pelo fato de hoje cada um está dentro da sua caixinha, nós estamos dentro de uma caixinha agora, que é o celular, o meu, não sei se está no computador ou no celular também, a gente, por exemplo, acaba um treino, não existe mais aquela. A gente brincava da resenha depois do treino, dava risada, comentávamos sobre os adversários, comentava o que a gente faz no jogo, essas coisas. Eu acho que está perdendo-se isso. A Então, essência. hoje, então a gente fala da nomenclatura, que você falou que os jovens não vão entender. Se o treinador não chegar e falar para o lateral esquerdo, ó, você pode ir por fora, porque eu quero que você o incorpore por fora, dobra junto com o extremo esquerdo, na hora que ele cair por ali, faça uma jogada, mas ele vai por fora, por fora, por fora. Se você não falar para ele que se tiver aberto por dentro, ele também pode ir por dentro, provavelmente na hora que tiver aberto, ele vai Ele continuar indo por vai fora. continuar indo por fora, exatamente. Não que o jogador ele é burro, é que a gente acaba também condicionando. Deu certo isso, deu certo isso, deu certo isso, e o nosso treinamento, como estava dando certo, a gente não muda muito, então ele continua sendo meio que metodicamente fazendo sempre a mesma coisa. E Sim, eu acho que o futebol é repetição, mas eu acho que hoje em dia, aqui eles chamam muito da tomada de decisões, né? As tomadas de decisões que você consegue, e isso é treinado, principalmente na base, o jogador que consegue ter mais tomada de decisões, saber das possibilidades que ele tem em torno dele, ele vai conseguir chegar mais longe, ele vai conseguir variar muito mais o jogo e vai ser muito mais útil para o treinador do que aquele que sempre faz bem, muito bem, mas só uma coisa. com certeza, eu também acho. É claro que a gente tem que bater naquela mesma tecla para ter um grande rendimento, para ele saber o que ele está fazendo, né? Sim, principalmente para finalização. É, Às vezes a gente se preocupa muito em jogar e não finaliza. Tem que ter o chute de fora da área, porque às vezes o cara tá fechado lá, vai sobrar um chute de fora da área. Tem que treinar, e aí fala, mano, vai chutar uma? Não. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, quantas der, para não estourar o cara, lógico, dentro de uma normalidade, mas são coisas treinadas, porque na hora que chegar no jogo, ele vai chegar assim, porra, os caras estão fechados, eu não consigo sair daqui, eu não consigo sair daqui. Opa, veio uma bola para mim, tá aberta, eu treinei isso aqui, pum, como gol. é, Aí vai falar, nossa, que golaço, que um cara chutou. Ah, não, mas ele treinou para fazer isso.
Sim, exatamente. Até sobre as novas nomenclaturas que a gente estava falando, o próprio Bobinho hoje virou o Rondo, né? Como é conhecido hoje. Sim, o Rondo é uma, como eu te disse que a aplicação dos treinamentos, né? O Rondo é uma ferramenta importantíssima para um treinador, se ele souber utilizar para diversas coisas, para diversas coisas. Hoje tem 400 mil, não sei se vocês têm no e-book de vocês, 300 mil exercícios de Rondo. Sim, sim. E cada um ele tem um porquê de ser feito. E saber usar isso daí é uma ferramenta Sim, fantástica. com certeza. Até o próprio hoje mais usado até é a visão de jogo, né? E quem tá na roda do Exato. Honda é a visão de marcação também, a visão de passe, toque de bola firme com o pé. Exato. E em espaço pequeno, que hoje, cada dia mais, a ideia do jogo hoje é diminuir o máximo o campo. Às É, vezes com você certeza. vê, aqui na Europa a gente vê muito isso, times jogando numa faixa de campo de 30 metros. Sim, O exatamente. último zagueiro, as duas últimas linhas, sabe? É incrível isso. Então ele tem que ter uma tomada de decisão rápida, ter o passe rápido, ter um toque, dois toques. E hoje na Europa, até como você tá aí, hoje na Europa, coisa que a gente nunca se via, duas coisas, aliás, eu acho que está sendo implementada hoje no futebol brasileiro, que a gente não tava tão acostumado a ver e está vendo agora, que é hoje a saída do goleiro com os pés, que hoje é crucial o goleiro sair com os pés, né? Hoje, talvez, se quem faz teste numa peneira e diz que não sabe jogar com os pés, talvez nem passe hoje com o goleiro. E também o zagueiro, né? Sair com a bola com os pés. Exatamente. Eu lembro, na minha época, até se brincava muito, né? Que o cara era alto, grande, e aí, bom, sabe jogar com os pés, beleza, dá para ser atacante, zagueiro, porque é alto. Aí, não sabe? Então vai pro gol, porque hoje em dia Hoje isso em dia, é impossível. hoje em dia, se você não sabe jogar com os pés no gol, até você é capaz de não ir pro gol. Vai, acho que vai ficar fora do campo. É, e a gente tá vendo muito isso, né, professor, pelo que vem sendo implantado na Europa. Então, como a gente volta lá no começo, pelo fator também cultural. Talvez seja um fator cultural daí do estilo de jogo europeu que a gente tem trazendo para cá agora, né? Sim, mas uma coisa a gente tem que tomar cuidado. Como eu disse que o Guardiola só era um e muita gente tentou imitá-lo aqui na Europa, em vários lugares no mundo, pelo sucesso que ele obteve, né? Mas ninguém sabe como ele trabalha o dia a dia. Você vê filmagens dos treinos, mas existem palavras-chave, você sabe Sim, disso, você treina. Existem palavras-chave que alimentam o treinamento, existe uma maneira de se aproximar ao atleta para entender aquilo que você quer, e não simplesmente, o fulano faz muito bem isso, faz muito bem aquilo, e dentro do treino que ele faz. Então, aí no Brasil, acho que é a mesma coisa. É lógico que as coisas boas, elas devem ser copiadas, mas dentro da nossa cultura, que a gente tinha começado a falar desde lá do começo, no Brasil nós temos uma cultura diferente. Nós não podemos privar os nossos atletas da criatividade que nós temos. com Os certeza, nossos com certeza. jogadores são muito criativos e vão continuar sendo criativos. Então, uma coisa que eu sinto muita falta aqui é o 1-para-1. São pouquíssimos jogadores aqui que têm essa facilidade de driblar. E no, Aqui, e no um contra um, o jogador não. Normalmente ele vai, porque é da base, desde pequenininho, o treinador fala: passa e incorpora no espaço, passa e incorpora. Ele não busca o 1-para-1. Às vezes tem uma situação que saiu num contra-ataque, ficou 1-para-1, ele olha para o lado para ver se tem alguém chegando para poder ajudá-lo. exatamente. No um contra um, a gente usa justamente isso, para que o jogador vá para cima, faça o drible, busque a falta, alguma falta com uma chance de perigo, né? Claro, e se ganhar a área, os times que eu falo aqui, eu vou dizer, você é atacante,
se viu o último zagueiro, deu o 1-1, a área está próxima, ganha a área. Claro, a área, com certeza. porque o zagueiro vai pensar 3 vezes antes de entrar em você, de tentar roubar a bola. Porque se ele fizer mal feito, é pênalti. Com certeza. E eu acho que a gente não digo que a gente está perdendo nessa essência, mas daí a gente vai voltar na tecla de novo, de tentar mesclar, né, com a essência do futebol brasileiro e tentar trazer essa cultura tática europeia, esses treinamentos. Como é dito hoje, a periodização tática, né? Sim, sim, sim. Essa periodização, eu acho que ela vem muito mais para a gente poder organizar o nosso trabalho. E aí eu entro na mesma tecla que eu falo, do treino, todo treino é bom, mas só que se você consegue estruturar bem, fazer bem a sua periodização e conseguir, porque eu vejo de uma maneira às vezes um pouco distinta, porque aqui tinha um professor, até eu dei que discutir com ele, ele fala, você tem que fazer o planejamento da pré-temporada, os mesociclos, tal, e daí você vai dividindo e vai diminuindo, né? Sim, Você sim. começa do grande e vem para o pequeno. Só que, durante a temporada, eu acho isso fundamental, você está bem organizado com relação a tudo isso. Só que, durante a temporada, existem 1000 outras coisas que acontecem no nosso entorno que vão obrigatoriamente fazer com que você reveja as suas situações. Tendo até que fazer outras coisas. Exato, e às vezes, ou pular alguma etapa, ou, na maioria das vezes, voltar um passo atrás porque alguma coisa faltou ali naquele momento, dentro da sua planificação. Sim, sim. E isso, e não vai existir uma coisa que você vai falar assim, ó, não, por exemplo, o Carlinhos tem a planificação dele, é isso, isso, isso. Então ele vai e faz isso durante o ano todo. Chegando no final do ano vai ser campeão, que é certeza. Não, porque o ambiente que eu vou estar é outro. Vamos supor que eu estava no Guarani de Campinas e vou para o Grêmio de Porto Alegre. Com certeza, o treinamento, eu posso, lógico, usar a metodologia que eu acho que é viável para conseguir os resultados. Mas eu vou ter que me adaptar a essa nova ideia, ao novo ambiente que eu estou chegando, aos novos atletas que eu estou chegando, talvez com mais qualidade, talvez com mais força, ou talvez com menos e ter que trabalhar mais a força. Então, é um estudo constante. Eu acho que não dá para a gente chegar e fechar e falar assim, não, eu fiz, já tenho. Vou conseguir dar esse segmento. E agora eu faço isso daqui o resto, os 10 anos que eu tenho na minha carreira agora. Não vou chegar em lugar nenhum. Exatamente. E professor, o que eu penso. Claro, com certeza. E professor, só para fechar então, uma pergunta. Você acha que hoje a imprensa brasileira, ela fala que a gente tem que começar com olhar para os bons olhos para treinadores estrangeiros na nossa seleção brasileira? Você vê, ou como você está na Europa, você vê hoje que tem treinadores estrangeiros para treinar a própria seleção brasileira, ou devemos seguir ainda com os nossos treinadores? Eu acho que temos treinadores muito capacitados, não só para dirigir equipes aí no Brasil, como aqui fora também, e a nossa seleção. E por questão de cultura mesmo, a nossa seleção ela é diferenciada. Os caras daqui respeitam muito ela, respeitam muito, muito, muito. A gente às vezes não dá valor aos 5 títulos mundiais que nós temos. Exatamente. E isso a gente não dá valor hoje aos 5 diferença. títulos e vê como um todo ruim os 5 títulos do 7-1. Sim, parece que o 7-1 jogou os 5 títulos no lixo. Exatamente. Mas eu acho que a gente ainda... espero que com o Tite, ou se tiver que ser com outro, mas que os nossos atletas também se foquem mais na seleção, em ter a seleção como uma alavanca para a própria carreira. Não se ganha dinheiro na seleção. Se ganha jogos com a seleção para depois fazer bons contratos. Exatamente. Eu penso um pouquinho nisso.
Então, exatamente, a gente está vendo que hoje os nossos jogadores estão mais preocupados com os seus cabelos, né, do que com o futebol. É complicado. Mas eu não vejo que os nossos treinadores são tão culpados assim, né? Eu acho que a gente tem ainda muitos treinadores que estão vindo jovens aí colocando seu trabalho e que logo mais à frente, não sei se a gente vai ter o Tite ainda após 2022 ou até 2022, mas que eu vejo que no futebol brasileiro a gente tem nome à altura, né? Para substituir o Tite na seleção dentro do Brasil. É o próprio Renato Portaluppi, por Sim, exemplo. sim. Ou outro que vai surgindo, os nomes às vezes me fogem, mas o próprio do Fluminense está fazendo um grande trabalho, que Sim, era aí do Inter, né? o Odair O Hellmann. Odair, isso, É, está fazendo um grande trabalho no Fluminense, que todo mundo fala, pô, só tá com medalhão, não sei o quê. E ele foi lá e tá dando o jeito dele, tá fazendo um bom trabalho. É que a gente é muito imediatista e muito resultadista, né? eu vejo que eu vejo que assim, ó, os torcedores são imediatistas e os diretores são resultadistas. É um pouco normal e faz parte da nossa cultura. É. Faz parte da nossa cultura. Eu acho que o que poderia mudar é um pouquinho só como se fazem os contratos de repente usar, já que estamos copiando um monte de coisa, esse negócio do treinador. Porque quando você contrata um treinador, você sabe mais ou menos o perfil que você quer do treinador para que a sua equipe precisa. E aí, então, você contratou aquele treinador e vai fazer. Você vai ter que ter um pouco de paciência com ele, porque ele vai implementar ali. O Wenger, no Arsenal, ele falou que é impossível, isso ele já estava há mais de 10 anos no Arsenal, ele falou que é impossível você, em menos de 4 anos, conseguir fazer uma equipe ideal. Não, com certeza. Olha que loucura. Com Mas olha que certeza. loucura. Onde que você chegar no Brasil e falar assim, não, vamos fazer um contrato de 4 anos, eu deixo esse time redondo. É, exatamente. Aqui você faz um contrato praticamente com 4 jogos. Praticamente isso mesmo. É. Praticamente isso. Tanto é que minha esposa até chegou e falou assim, ó, se pintar alguma coisa para você voltar para o Brasil, você vai, a gente fica, né? Porque eu não sei quanto tempo você vai durar. É complicado. Eu vejo que hoje o próprio Santos foi muito precipitado na demissão do Gesualdo, né? Pois ter ficado Pode 15 ser. jogos. Acredito que também a pandemia parou um pouco, interrompeu forçadamente o trabalho dele, que estava muito bem até na Libertadores, mas estava sendo muito cobrado. E vejo que também pelo fato dos diretores ser esses resultadistas, acabaram demitindo ele, né? É complicado isso, porque essa pandemia mexeu muito com todos, né? E aí quando você volta para os jogos, você volta sem torcida. Pô, jogar sem torcida no campo é uma coisa, parece treino. E os É, jogadores estão se adaptando, todo mundo está se adaptando a essa nova realidade. Então, é uma coisa que eu acho que teria que ser vista com bons olhos, com mais calma. As reuniões elas teriam que ser muito mais técnicas do que com relação a resultado, entendeu? Então tá, qual que é seu processo? O que que você quer? O que que você quer fazer com a equipe? Você está querendo melhorar, mas a defesa tomou 4, 5 gols de bola parada nos últimos 3 jogos. Então, existe um trabalho para isso. E você vai ter alguém lá da direção que reporta isso para você. Não, ele está trabalhando isso. Só que o fulaninho que está lá, ele tá, não que ele não é bom, mas ele não está bem. Ou que a gente vai contratar outro, eu acho que falta um pouquinho mais dessa troca de informações que nós hoje, treinadores, comissão técnica, hoje, principalmente das grandes equipes do Brasil e do mundo, a informação que se gera em um treinamento ou num microciclo de treinamento para uma partida e outra partida, a informação que existe em tudo isso daí, ela é tão grande, só que a gente fica, às vezes, com um pouco de receio de passar isso para sim, frente, exatamente. porque as pessoas não estão preparadas para poder recebê-las. Pior, Entendeu? E aqui não, aqui já é um pouco uma coisa mais, que já fazem isso há muitos anos, então é mais fácil, eles entendem melhor essa situação. sim, com certeza. Então, professor, gostaria de agradecer pelo papo, foi Pô, ótimo. que pena.
Foi um grande... Acho que deu para tirar muitas dúvidas de novos treinadores, de treinadores também. Agradeço também quem participou da live. Gostaria de desejar um grande sucesso, uma grande volta após a pandemia, que consiga colocar todos os seus trabalhos aí e que tenha muita sorte e muito sucesso na volta ao futebol, professor. A gente agradece da página, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Gilson. Pô, um prazer te conhecer pessoalmente. Vamos mantendo contato. Com porque certeza. Essa troca de ideias, eu acho que sempre nos ajuda. Então vamos continuar firme e forte.